Bom dia, meus prezados. Nós estamos mais uma vez chegando na sua presença para compartilhar um pouco mais da palavra de Deus, da realidade de Deus na nossa vida e da realidade de Jesus Cristo como Deus dos nossos corações. Eu queria fazer uma leitura rápida aqui no Evangelho segundo João, no capítulo 14, quando Jesus tem um diálogo com os discípulos e ele consola os discípulos com a afirmação de que ele está preparando um lugar, que ele está preparando uma morada e que quando isso estiver pronto, ele vai voltar para buscar os seus, para que os seus estejam para sempre com ele. E Tomé levanta uma questão e diz: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou Filipe, o outro discípulo de Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Então disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? É muito interessante a gente considerar a divindade de Jesus. E de novo eu volto a dizer que a grande dificuldade que Jesus enfrentou no seu ministério entre os judeus ou entre os seus patrícios foi a falta de visão ou a falta de reconhecimento da sua pessoa como sendo o Filho de Deus e o próprio Deus. Não é? O Emmanuel, o Deus conosco. E não só nessa passagem, mas em outras passagens, eles deixam claro que não tem uma percepção correta, uma visão correta de quem seria, de quem era Jesus. E a dúvida aqui está claramente estampada na pergunta de Filipe, ou no pedido de Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Não é? O Senhor está falando que vai para o Pai, que vai voltar para o Pai, mas e o Pai? Não é? E Jesus então diz: olha, Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e você não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Colossenses, ele, no primeiro capítulo já, ele faz uma descrição muito impressionante, extraordinária a respeito de Jesus. Ele simplesmente diz que Jesus é tudo. Ele é a imagem do Deus invisível. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. E ele fala então da excelência, da grandiosidade e do fato de Jesus ser o próprio Deus. E a gente imagina que essa dificuldade é apenas vista nos discípulos. Mas ainda hoje nós percebemos, inclusive até entre aqueles que estão vivenciando o dia a dia do Evangelho, uma dificuldade de compreender de fato quem é Jesus. A impressão que passa no nosso coração é que Jesus é um companheiro de Deus,
é um Deus um pouco inferior, é alguém que está lá, mas não é Deus propriamente dito, porque ele está à direita do Pai, né? E, de fato, essa compreensão da Trindade, do Deus triuno, é muito difícil e é compreensível que tenhamos essa dificuldade. No entanto, uma coisa nós não podemos ignorar ou nós não podemos negar, compreender e de entender que a gente não tem como ter uma relação direta com Deus se não for por meio de Jesus Cristo. Como Paulo falou, Jesus é a imagem do Deus invisível. Nele, tudo o que foi criado, que foi feito nele. Então ele é a expressão viva, real, material de Deus na Terra. Então, quando nós desconhecemos a Jesus ou não o convidamos para a nossa vida ou não nos aproximamos deles como Deus, nós acabamos não tendo a oportunidade de conhecer a Deus. Nós só conhecemos a Deus por meio de Jesus. Ele é a expressão exata de Deus. E tudo o que nós podemos conhecer de Deus foi revelado em Jesus Cristo. É muito comum a gente ouvir, então, essa dúvida, né, sobre o papel de Jesus. Alguns, inclusive, têm dificuldade de falar sobre o Senhor Jesus, sobre Jesus como Deus, e parece que um medo de ferir a sensibilidade de Deus ao considerar Jesus como Deus. Mas ele mesmo diz, olha, eu e o Pai somos um, não é? E aquele que vê a mim, vê ao Pai, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então eu queria que nesta reflexão a gente compreendesse o verdadeiro papel de Jesus, a figura de Jesus, e reconhecesse nele a figura do próprio Deus, né? Do próprio Deus. A ideia, então, que precisa ser vivenciada, a ideia que precisa ser difundida, aceita, não é? Com humildade e com oração e com plena convicção, e que uma vez morto ressuscitou e voltou para o Pai e está no Pai e forma com o Pai uma unidade, uma triunidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que essa compreensão de Jesus alcance a sua mente, alcance o seu coração e você possa cultuá-lo de fato como Deus, pois Jesus é Deus, Jesus é Senhor, Jesus é o Deus entre nós, o Deus conosco, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Que Ele abençoe seu dia e que te dê muita alegria e muita paz. Amém.